tema de hoje à noite é atitudes. Atitudes diante de Deus. Diga, atitudes diante de Deus. Diga de novo, atitudes diante de Deus. Nós vamos falar sobre atitudes. Porque a sua atitude é a chave para o seu crescimento, para a sua vida em Deus, para receber as bênçãos que o Senhor tem reservado para você. Se você ficar sentado, esperando, olhando para o tempo, nada vai acontecer. Mas se hoje, mediante a palavra do Senhor, você se levantar e se posicionar e disser: Deus, aquilo que o Senhor tem para a minha vida, eu vou receber hoje. Eu quero afirmar a você, a sua vida será diferente. Porque a diferença está na atitude, quando nós tomamos e nos posicionamos. Deixa eu te dizer uma coisa, essa palavra é muito importante, mas eu preciso falar uma coisa. Pensa comigo, o sol, quando aquece e bate na cera, ela derrete. Mas quando bate no barro, na argila, ela endurece. Presta atenção nisso, quando o sol bate na cera, sol quente, ela derrete. Mas quando ele bate na argila, ela endurece. Não sei se você já teve a experiência de andar num chão que às vezes fica tão seco que racha, fica cheio de rachadura, aquele barro rachado por causa do sol. Pois bem, o problema não está no sol. O problema está na natureza do material que recebe o calor do sol. A questão é hoje é o seu coração está para Deus como uma cera, o seu coração está como aquela argila. Se o seu coração estiver quebrantado, a palavra vai chegar no seu coração, e o seu coração vai ficar mais quebrantado ainda, e você vai receber mais de Deus ainda. Mas se você estiver com aquele coração dizendo assim: eu já sei tudo, eu nem preciso assentar para assistir o culto, eu já sei, eu nem preciso, eu já conheço. Então seu coração vai ficar cada vez mais duro. Porque você já nem, na sua cabeça, você nem precisa mais da palavra. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. A diferença é o nosso coração. Nós temos que estar oferecendo, nós temos que estar aqui nesse culto, oferecendo a Deus a nossa melhor adoração. E ao mesmo tempo esperando algo da parte de Deus. Mas a sua atitude pode atrair a presença manifesta de Deus, o mover de Deus por esse lugar ou não. O que vai determinar se você vai receber o que Deus tem para você ou não é a sua atitude na presença dEle. Nesse texto que foi anunciado, 2 Reis 6, nós vamos ver a atitude de 4 pessoas. E nós vamos olhar porque essas atitudes nos falam mais alto do que 1000 palavras. Juntos nós vamos olhar a atitude de Uzá, a atitude de Obed-edom, a atitude de Mical e Davi. Nós vamos olhar a atitude de cada um deles diante de Deus. Vamos olhar a colheita que eles tiveram como resultado dessas atitudes. E vamos ver o que nós vamos aprender com isso. Em primeiro lugar, vejamos então a atitude de Uzá. Uzá é um nome bem bonito, né? Você vai ganhar um menino aí, pode botar que é um nome bonito, né? Claro que eu estou brincando com você. Mas primeiro texto, Uzá. 2 Samuel capítulo 6, versículos 3 a 7. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram, ou num carroção novo, da casa de Abinadab, na colina, até Uzá e Aiô, colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção. Com a arca de Deus, Aiô andava na frente dela.
Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando, diga cantando e dançando, na presença do Senhor, ao som de todo tipo de instrumento de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à ilha de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. Por isso, Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Uzá, no hebraico, seu nome significa força. Uzá foi uma das pessoas que estava participando do mover de Deus, mas não estava entendendo o mover de Deus. E devido a esse ato, ele teve uma experiência amarga que causou-lhe a própria morte. Presta bem atenção nisso. A arca do Senhor tinha sido tomada num período por causa do pecado do povo pelos filisteus. Ela ficou algum tempo nos filisteus, mas os filisteus a devolveram porque causou muitos problemas lá. Quem não tem aliança com Deus não pode estar com as coisas de Deus. As pessoas começaram a morrer e eles devolveram a arca num carro conduzido por 2 vacas. Essa arca, ela ficou na casa de Abinadab 20 anos. E durante aqueles 20 anos, Uzá, que era filho de Abinadab, acostumou-se a olhar para a arca. Era apenas um móvel. A arca era um móvel de madeira de mais ou menos 1 metro de comprimento, por uns 50 centímetros de altura. E lá dentro dela tinha só o cajado de Moisés, o cajado de Arão. Moisés e Arão usaram. Uma porção de maná e as 2 tábuas com os 10 mandamentos. Então, como ela ficou 20 anos na casa dele, ele se acostumou com o sagrado. Ele achava que era só um móvel, mas na verdade aquele era um símbolo da presença manifesta de Deus. A primeira característica de Uzá é a sua familiaridade com as coisas espirituais. Durante 20 anos a arca do Senhor ficou na casa do pai dele, e por isso ele se acostumou. Olha o que está em 1 Samuel capítulo 7, versículos 1 e 2. Primeiro livro de Samuel 7, 1 e 2, a Bíblia diz assim: os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina. Consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo. Foram 20 anos. 20 anos naquela casa. Para todos os efeitos, Uzá está dizendo: não, isso é só um móvel. Agora olha para mim. Deus tem muita coisa hoje à noite para nós. Uzá em nossos dias pode ser aqueles que dizem: olha, o culto é o mesmo, eu vou chegar lá, vai ter um PIB News, vai ter oração, vai ter louvor, vai ter oferta, vai ter uma mensagem, depois nós vamos para casa, para mais uma semana. Toma muito cuidado com esse tipo de atitude. Você não deveria vir para cá pensando na forma do culto. Você deveria vir para cá e dizer: o que o Pai Celestial vai falar hoje? O que o Espírito Santo vai revelar hoje? Qual é a direção de Jesus hoje? Quais vão ser os milagres que o Senhor vai fazer hoje? Quais vão ser os desafios que o Espírito Santo vai me trazer hoje? Amém, amados? Muitos filhos de evangélicos já se acostumaram com o culto, com a pregação, com a ceia do Senhor, com as células, com o discipulado, com os cursos para a família, com as conferências. Se acostumaram tanto que nem dão mais importância. Uma das coisas mais perigosas na vida cristã é se acostumar com as coisas de Deus. E por causa disso, perder o temor pela santidade de Deus. Meu querido, eu estou há 30 e poucos anos nessa caminhada. Quase 40, ou quase chegando isso. Eu entreguei minha vida a Jesus com 16 anos, 40 anos. E se tem uma coisa que pela misericórdia eu nunca pedi, foi o temor do Senhor. Todo domingo eu me assento aqui e eu assisto 3 cultos. Todo domingo eu estou em algum lugar, toda semana eu estou em algum lugar pregando. E eu não me canso de ouvir a palavra, eu não me canso de aprender a palavra. Diga amém. O dia que eu achar que eu sei, Deus não me usa mais. Hebreus capítulo 12, verso 14, diz assim: segui a paz com todos
e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando esse rapaz morre, é porque ele quebrou um princípio da santidade. Ele esqueceu que Deus é amor, mas Deus é um Deus santo, santo e santo. Que até os querubins que assistem na sua presença, que tem 6 asas, com 2 cobre o rosto, com 2 cobre os pés, e com as outras 2 eles voam o tempo todo, 24 horas por dia, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Então você não veio aqui para ver como é que vai ser o culto, você veio para ser um adorador por excelência. A segunda característica de Uzá é religiosidade. Diga: religiosidade. Religioso é aquele que está acostumado com aquilo que é sagrado, com o culto ao Senhor. Por isso se torna irreverente. A oração está acontecendo, está no WhatsApp. O louvor está acontecendo, está conversando. A pregação está acontecendo, está mandando mensagem, recebendo mensagem, está na internet, fazendo outras coisas. Porque perdeu o temor de Deus, perdeu a sensibilidade espiritual. Nada mais o toca, nada mais o sensibiliza, nada mais mexe com ele. Uzá estava assim. Uzá estava tentando segurar a arca, mas isso não era para ser feito daquele jeito. A arca era carregada, como eu disse, era um móvel de mais ou menos 1 metro, feita de madeira de acácia, coberta completamente de ouro, e tinha 2 argolas de cada lado, tinha 2 varais, era carregada nos ombros de 4 sacerdotes. Hoje nós não precisamos de uma arca. Hoje a arca é o seu corpo, é o meu corpo, você é santuário do Deus vivo. Amém, amados? Por isso, para o bem do rei Davi, a arca tinha que cair. Para quê? Para que levasse do jeito certo para Jerusalém. Diga amém. Para Deus é importante o que fazemos, porém mais importante é como fazemos e a motivação que nos leva a fazer. Deus está olhando para a motivação do meu coração. Ele sabe qual é a motivação que está me levando a pregar, mas sabe qual é a motivação que está no seu coração. Diga amém. Carro de boi, que foi colocada a arca, nos fala de estratégia dos filisteus, um povo que estava fora da aliança. Fala de atitude mundana, fala de técnica humana, fala de carne tentando produzir coisas do Espírito de Deus, o que é impossível. As coisas de Deus só podem ser feitas no nível do Espírito Santo de Deus. Zacarias capítulo 4, verso 6, nós lemos a palavra. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Diga amém. Diga: pelo Espírito. 1 Coríntios 2, 4 e 5, Paulo escreve: a minha palavra e a minha pregação não consistiram de linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito Santo e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Diga amém. Nosso trabalho para Deus, irmãos, deve ser fruto da nossa gratidão, da nossa obediência, e tem que ser feito de acordo com a palavra de Deus. O que de melhor aconteceu comigo e com você foi o nosso encontro com Jesus Cristo. Quem seria você, quem seria eu sem Jesus? Onde nós estaríamos? Nós estaríamos engrossando as fileiras dos perdidos. Se você é salvo, não está em você, não é pelos seus méritos, não é pelas suas boas obras, é por causa do sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E a Bíblia diz em Efésios 2, 8 e 9: de graça somos salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é um presente de Deus, para que ninguém se glorie. Diga amém. Então, meu querido, o seu trabalho, se você vai dirigir uma célula, se vai dirigir um grupo de família, se você vai fazer discipulado, se você vai assumir um ministério, se você vai cantar, se você vai fazer qualquer coisa, tem que ser fruto de gratidão, porque nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Nós estávamos perdidos e fomos achados.
Nós estávamos desgarrados e fomos trazidos. Nós estávamos no império das trevas e fomos arrancados do império das trevas e fomos transportados para o reino de Jesus Cristo. Diga: o meu trabalho, diga bonito, o meu trabalho precisa ser fruto da minha gratidão. O que você poderia fazer para ser salvo? Nada. O preço foi pago lá na cruz, diga amém. Usar nos fala daqueles que querem fazer o trabalho do Senhor do seu próprio jeito. Ah, pastor, eu vou fazer, mas eu faço do meu jeito. Usar nos fala daqueles que querem dar uma forcinha para Deus. Ei, olha para mim. Deus não precisa da sua forcinha nem da minha forcinha. Deus não precisa do jeitinho. Vou fazer, mas eu vou dar um jeitinho. Deus não precisa do jeitinho brasileiro. Ele tem o jeito dele. Ou nós fazemos do jeito de Deus ou não vamos agradar a Deus. Diga amém. O Senhor não precisa de força. Ele tem toda a força e todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Diga amém. O que Deus espera de nós, amados, é obediência, é compromisso com os princípios e valores da sua palavra. Como filhos de Deus, vou repetir, o nosso trabalho deve ser fruto do nosso amor a Ele, da nossa fé, da nossa obediência e, por fim, da nossa gratidão ao nosso Pai que está no céu. Diga amém. Segundo lugar, a segunda atitude que eu quero orar com você é a atitude de Obed-Edom. Diga Obed-Edom. Diga Obed-Edom. Olha que nome bonito aí para você colocar também, né? Estou tirando uma, tá? 2 Samuel, capítulo 6, versículos 10 e 11. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículos 10 e 11, nos fala desse rapaz, desse homem chamado Obed-Edom. Quando Uzá morre, quando Uzá é fulminado, Davi desiste, ele fica com medo, ele fala: o cara morreu, vai morrer mais gente. Ele fala: eu não vou levar não. Agora olha para cá, o cara acaba de morrer, e aí Davi fala: Obed-Edom, a arca vai para sua casa. Se fosse você no lugar dele, você ia querer? Você não podia olhar para dentro dela. Você não podia meter a mão lá. Você não podia abrir, você não podia fazer nada. Você ia querer? Você ia falar: eu vou ser o próximo, não vou nada. Mas ele recebe. Olha o que a Bíblia diz. 2 Samuel 6, 10 e 11. Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, Jerusalém. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom. Diga: a casa de Obed-Edom. Em Gate. Verso 11. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses. Diga: 3 meses. E olha o resultado. Aí não teve morte. Diga: não teve morte. Teve bênção. E o Senhor o abençoou e toda a sua família. Diga aleluia. Obed-Edom em hebraico significa servo. Temos 2 extremos aqui. Uzá, que a arca tinha ficado na casa do pai dele 20 anos. E a Bíblia não fala de bênção na casa de Abinadab, que era o pai de Uzá. Uzá morreu porque se acostumou com o sagrado e achou que podia banalizar. E a Bíblia chama de irreverência a atitude dele. Porém, Obed-Edom foi poderosamente, gloriosamente abençoado em tudo, com toda a sua família. Sabe por quê? Porque teve a atitude correta. Diga: atitude correta. A arca da aliança, vou repetir, ficou 20 anos na casa de Abinadab. E a Bíblia não diz que ele foi abençoado. Sabe por quê? Colocou lá num canto e disse: fica aí. Os filisteus devolveram, fica lá. Ele não entendeu que ali era a presença de Deus. Olha para mim, talvez você está frequentando essa igreja há muitos anos e você está como Abinadab. Vai lá: pastor, não funciona para mim. Ah, Deus não responde a minha oração. Ah, Deus. E você começa até a culpar Deus. Sabe qual é o problema? E talvez você está como Abinadab e os seus filhos. Você não está valorizando aquilo que é para você valorizar. A presença manifesta de Deus. O mover de Deus no meio da sua igreja. Diga amém. Em 3 meses, a casa desse cara foi abençoada. Ele, tudo que ele tinha, toda a família. E a notícia correu que tudo estava sendo abençoado. Olha aí, 2 Samuel agora, os versos 11 e 12.
A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou a toda a sua família. E disseram a Davi, presta atenção, olha o que chega lá para Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom em tudo que possui, por causa da arca de Deus. Dá um amém aí, irmão. Dá um glória a Deus aí. A arca fica 20 anos na casa de Abinadab e ele não é abençoado na sua família. Um dos filhos morre por irreverência. Mas a arca fica 3 meses e Deus abençoa o Obed-edom em toda a sua família. Obed-edom nos ensina que quando honramos a presença de Deus, Ele nos abençoa poderosamente. Deixa eu te dizer uma coisa, preciso que você entenda isso. Quando Moisés construiu o tabernáculo no deserto, ele tinha 3 partes. Ele tinha um pátio onde as pessoas podiam ir. Ele tinha um lugar santo que já era dentro do tabernáculo, onde os sacerdotes iam e acendiam incenso, oravam, e ali ficavam, ministravam. E ele tinha um lugar santo dos santos, que era separado por uma cortina forte. Várias cortinas, e dava uma espessura bem larga. E sabe, lá no santo dos santos, presta atenção, lá no santo dos santos, só entrava o sumo sacerdote. Uma vez no ano, diga uma vez no ano. E quando esse cara ia entrar lá, ele preparava demais, ele tinha que estar 100% garantido que ele não tinha nenhum pecado. Se ele entrasse pecado, ele morria. Então ele vestia as vestes sacerdotal, e na barra da calça, vamos imaginar assim, na parte de baixo, tinha muitas campainhas. E as campainhas iam batendo. E ele entrava com a corda amarrada nos 2 pés, tinha uma cordinha bem forte. Porque se ele entrasse em pecado, ele morria. E se alguém fosse entrar no Santo do Santo para retirar o sacerdote, o sumo sacerdote também morria. Então ninguém podia entrar. Se a campainha parasse de bater, enquanto ele estava lá orando por ele, pela nação, podia puxar a corda. E o que ia ter na ponta da corda? Um defunto. E aí agora, presta atenção, o que Obed-edom entende é que agora o Santo dos Santos está dentro da casa dele. Diga aleluia. Essa é a atitude que faz toda a diferença. Deixa eu declarar uma coisa para você. Se você é um hospedeiro de célula, se você é um hospedeiro de pequeno grupo, se a sua casa está aberta para ganhar vida para Jesus, Jesus está lá. Eu vou te mostrar isso. Jesus está lá na sua casa. Você não está recebendo apenas aquelas pessoas. No meio daquelas pessoas, Jesus está presente na sua sala, na sua casa. A sua atitude faz toda a diferença diante de Jesus. A sua humildade, o seu coração faminto por mais de Deus, o seu coração sedento por mais de Jesus. Se você tiver isso, te afirmo, você vai ser poderosamente abençoado. Diga amém. Se você tiver a atitude de Obed-edom, sabe o que vai acontecer? Você olha bem para mim. E pega essa palavra. Se você tiver essa atitude de Obed-edom, você não vai precisar correr atrás de nenhuma bênção. Elas vão vir e vão te alcançar. Mesmo que você corra, elas vão correr atrás de você e vão te alcançar. É o que está em Deuteronômio 28, de 1 a 14. Eu não vou ler aqui por causa do tempo, mas eu vou mencionar algumas coisas. Deuteronômio 28, de 1 a 14 diz: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor seu Deus, seguirem cuidadosamente os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor teu Deus colocará acima de todas as nações. E continua, aí verso 2 ele vai dizer o quê? Virão todas essas bênçãos e te alcançarão. As bênçãos vêm atrás, você vai indo e as bênçãos vão te acompanhando. E o texto diz: bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito vai ser o fruto do teu ventre, seus filhos, bendito vai ser o teu pão, bendito vai ser tua vaca, tua ovelha. Ele está falando da economia da época. Ele vai bendito, 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 bendito. Ele vai dizendo da bênção em tudo. E por fim ele diz: sabe o quê? Quando os inimigos se levantarem, eles vão fugir diante de ti, vão vir por um caminho, vão fugir por 7 caminhos. Diga amém. Porque Ele vai ser a tua bandeira. Ele é o Jeová Nissi, aquele que se levanta como seu defensor.
E ele diz mais: você vai ter dinheiro para emprestar e não vai pedir emprestado a ninguém. Está cheio de crente aí no cartão de crédito, você tem que sair da dívida, meu irmão, em nome de Jesus, porque a promessa é que você vai ter dinheiro para emprestar e não vai precisar tomar emprestado. Está aí, é fruto da obediência, diga fruto da obediência. Mas tem mais, o texto diz que você vai ser cabeça e não vai ser cauda de ninguém. Sexta-feira eu falei aqui para os adolescentes, falei, quem quer ser cauda aqui? E esse cara quer. Eu falei, porque a cauda pega uns negócios sujos lá atrás. Cauda é o rabo do cachorro, né? Vamos dizer assim, é o rabo de qualquer coisa. E às vezes cai umas coisas lá no rabo. Não posso falar aqui. Você já entendeu. Mas o texto diz, está aí, vocês serão cabeça e não cauda. O Senhor quer que você seja cabeça, como fruto de bênção da obediência. Diga aleluia. Mas para isso você tem que ter uma boa atitude diante de Deus. Obed-edom recebeu a arca correndo risco, porque a arca era coisa séria, não podia lidar-se com ela de qualquer maneira. Se você olhar, em 2 Samuel 6:9, Davi ficou com medo, falou, não, já morreu um, não vou levar não. E ele não quis levar. Mas Obed-edom levou e disse, deixa comigo. E ele sabe lidar com a presença de Deus, com vigilância, com santidade, com integridade, com vida no altar. Ele honrou o Senhor e por isso a sua casa foi abençoada. O texto diz que o Senhor abençoou a sua casa e tudo que ele tinha. Obed-edom sabia que estava recebendo a presença manifesta do Senhor Deus. E onde Deus entra tem bênção. Levante a mão, se você está entendendo, diga onde Deus chega. Não, levante e diga bonito, onde Deus chega, onde Jesus entra, tem salvação, tem cura, tem libertação, tem milagres, tem bênção, tem um sobrenatural. Lá na sua casa vai ser assim, porque Jesus está lá. Lá na sua casa vai ser assim, vai ser assim. A sua casa é como a casa de Obed-edom. A sua célula é como a célula de Obed-edom. Levanta a mão e diga assim, a minha casa. Diga bonito, a minha casa é uma Betel, lugar de graça, lugar de vida, lugar de bênção, lugar de salvação, lugar de milagres, lugar de cura, lugar de libertação, lugar de encontro de muita gente com Jesus, porque Jesus está lá. Mateus 10:40, olha o que está, se tiver na Bíblia que eu falei, então agora eu vou te mostrar o que eu afirmei. Mateus 10:40. Mateus 10:40 diz assim, quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe o Pai que me enviou. Olha o que Jesus está dizendo, se você recebeu a célula, recebeu alguém lá em nome do Senhor, você está recebendo Jesus, você está recebendo a presença do Pai, diga aleluia. Lucas capítulo 10, vai lá para Lucas capítulo 10, verso 16. Olha o que a Bíblia diz para você que é líder, para você que ensina, para você que prega a palavra, para você que testemunha. Aquele que lhes dá ouvido está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Aquele que me rejeita está rejeitando o Pai que me enviou. João 13:20, Evangelho de João 13, verso 20. Jesus diz, eu garanto, olha ele está dizendo, eu garanto. Quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E aquele que me recebe, recebe o Pai que me enviou. Então por isso que eu disse, a sua casa, quando você abre para uma célula, para um estudo bíblico, para testemunhar, para falar de Jesus, você está recebendo a presença do Pai e do Filho na sua casa. Então não faça de qualquer jeito. Ei, é para Jesus, então dá um aplauso melhor. Olha para mim, imagina que você recebesse um comunicado de um anjo. Vamos imaginar, o Gabriel chegasse lá, o Gabriel é um dos mensageiros de Deus, e aí fala assim, ó, quarta-feira Jesus vai estar na sua casa. Como é que você ia fazer com a célula?
Fala sério. Você ia limpar o sofá, aquele lanche. Você não ia ligar a TV, você ia colocar louvor e adoração, você ia fazer uma série de coisas. Pois é, Jesus está lá. O problema é se você está com a atitude de Abinadab. Vai passar anos e anos e você não vai ser abençoado. Mas se você tiver a atitude de Obed-edom, a glória do Senhor vai se manifestar na tua casa. Quantos acreditam nisso? Quantos acreditam nisso? Então abra a casa para Jesus. Quando você estiver colocando lá, você vai dizer assim: Jesus, estou arrumando essa casa para o Senhor. Jesus, senta nessa cadeira aqui. E Ele vai sentar na vida de uma pessoa que você vai receber. Ele vai estar lá ministrando cura, libertação, graça, perdão, reconciliação e salvação. Diga amém. Então a sua atitude de abrir sua casa para o trabalho, para o avanço do reino de Deus, você está abrindo a sua casa para o céu. Vai ser Betel, casa de Deus, lugar onde os santos anjos sobem e descem, lugar onde a glória se manifesta. Amém? Terceiro lugar, a atitude de Mical. Agora aperta o cinto que vai pegar um pouquinho, tá bom? Fala para o seu vizinho assim, aperta o cinto. Agora vai pegar um pouquinho, tá bom? Nós estamos vendo 4 atitudes. Já vimos a atitude de Obed-edom. Desculpa, uma atitude do Uzá. Acho que você não vai querer ter, porque aquela atitude causou a morte dele. Já vimos a atitude de Obed-edom. Ele foi poderosamente abençoado. Acho que todo mundo quer. Agora vamos olhar para a atitude de uma mulher aqui. Mical. Coloca o texto. 2 Samuel 6,16. Mical era filha do rei Saul, sangue de nobreza, cheia de etiqueta, usava grife. Eu não sei o nome das grifes mais famosas aí, porque eu nem sei dessas coisas, mas usava grife aí, que a mulherada sabe. Aquelas bolsas de Carmen Stephanie. É isso? Sei lá. Bom, dá uma risada de mim aí, porque não é minha praia, não. Porque se eu chamo alguém aqui que entende dessas coisas aí, eles vão fazer. Mas eu vou pegar umas aulas aí com a minha esposa, ela sabe uns nomes aí. Grife de última moda. Presta atenção no que acontece. Porque essa atitude pode estar acontecendo com você nesse culto. Pode estar acontecendo agora mesmo. Mical em hebraico quer dizer quem é como Deus, mas ela não honrou esse nome. 2 Samuel 6,16, aconteceu que entrando a arca do Senhor, presta atenção nisso, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Jerusalém, Sião e Jerusalém, cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. Observar de uma janela, pega essa palavrinha janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou no seu coração. Presta atenção. Como eu disse, ela era toda cheia de etiqueta, andava na moda, última moda, nobreza. Mas Mical nos fala de pessoas dentro da igreja que dão mais valor à forma do que à essência, que dão mais valor à capa do que ao conteúdo. Está cheio de coisa bonita. Tem aqui, até em Marília, tem algumas lojas assim, que você compra um presente pela capa. Quando você abre, você fica impressionado com a capa, mas quando você abre lá dentro, talvez não tem coisa cara. Mas, vamos lá. Mical é o tipo de gente que está mais preocupado com a aparência do que com a essência. Mais preocupado com a aparência que com a essência. Para ela, é mais importante a etiqueta do que a presença de Deus. O que ela não está admitindo é que o seu marido, o rei Davi, tirou a capa real, e ele, como um homem poderoso, agora está dançando como um menino no meio da rua. Davi tem coração de menino, e ele está dançando, não é 10 minutos, nem 2 horas, são muitas horas, porque conta comigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada 6 passos tinha um sacrifício. E Davi está lá. Eu não sei dançar e tem que pular, né? Porque fazer o quê? O Israel que é bom nessas coisas aí. Qualquer coisa para o Israel ele sabe fazer, mas eu não sei, né? E Davi está lá por horas, no meio da rua.
E Mical está preocupado com a aparência, porque ele pulou uma hora, a saia subiu um pouquinho mais, né? Não era saia, mas sei lá, aquela roupa lá. Você vem para a igreja e às vezes você dá uma de Mical, né? Você fica lá atrás. Desculpa quem está atrás. Não tem a ver com você. Deixa eu usar um termo. Você fica lá longe. Aí o Israel começa aqui com a equipe do louvor e vem uma galera aqui para frente. Você fala, mas esses caras estão tudo atrapalhando. O que estão fazendo lá na frente? Virou uma bagunça esse negócio. Espírito de Mical. Sai da janelinha, meu irmão. Vem para o mover de Deus. Sai da janela. E aí, às vezes o louvor começa, eu estou com saudade daqueles dias, viu, Israel? Que o louvor começa e as pessoas começam a cair aqui sozinho. Que a glória começa a se manifestar e um cai, um baba colorido ali, o outro bate na madeira aqui, o outro fica ali. E aí você fica lá de trás, Mical. Será que é de Deus? Acho que não, está até tremendo. Um dia nós estávamos aqui no mover, numa imersão, pensa no mover, mas no mover, e uma esposa de um pastor muito querido, eu não posso falar porque ele é muito conhecido nessa igreja, a esposa de um pastor muito querido, era meio-dia ali, a última ministração que eu estava fazendo aqui, e essa esposa desse pastor, ela bem ali, ela veio para o apelo na hora da imersão, meio-dia, e ela parecia alguma coisa assim, ela rolava para cá até bater aqui, nessa parede, e ela rolava todinha de uma vez até bater na cadeira. E rolava de volta para cá. Ela fez isso várias vezes. E aí um pastor chegou e falou para o marido dela, será que ela não está possessa? Acho que ela está possessa. Seu Mical, sai da janela. Mical aponta para aqueles que criticam a atitude dos verdadeiros adoradores. Para aqueles que estão prontos para olhar a falha dos outros e nunca são tocados pelo poder do Espírito Santo. Mical nos fala daquelas pessoas que não honram o próximo, nem mesmo o seu esposo, e nem mesmo honram o mover de Deus. Mical desprezou Davi no seu coração, o texto nós já lemos, 2 Samuel 6,16. Ela não honrou diante de Deus e nem em casa. Ela não desceu da janela. Se ela quisesse receber a bênção de Deus, ela tinha que descer da janela e falar, meu marido está chapadão, está doidão lá no meio da rua, eu vou com ele. A história seria outra. Não, ela fica olhando da janelinha. Ela não desceu para celebrar com ele, porque ela achou que aquilo era uma coisa muito humilhante. Por isso ela não honrou o seu esposo. Mical apronta para aqueles crentes que gostam de criticar, de zombar até o que o Espírito de Deus está fazendo, que gostam até de falar mal e que desprezam seus irmãos. 2 Samuel 6,20. Não estou aumentando nada. 2 Samuel 6,20. Voltando Davi para casa, para abençoar sua família. Ele tinha abençoado todo mundo, deu presente, deu até pão, bolo para todo mundo. E agora ele volta para abençoar sua casa. Ele volta a abençoar a sua família. O que a Bíblia diz? Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse, como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente dos escravos, dos servos. E ele diz, você é um homem vulgar. Meu Deus, é quando você fala assim, Deus não é surdo. Para que esse barulho? Para que essas meninas dançando na frente? Para que isso? É verdade, Deus não é surdo não, mas você que é, porque não ouve a voz de Deus. Você que, em vez de se dobrar ao mover de Deus, se mergulhar na presença, muitas vezes você está como o povo de Israel diante do Monte Sinai. Deus conversa, e Deus fala, e Deus dá os mandamentos, e Ele chama os homens para subir a montanha, e eles chegam lá e falam, Moisés, não vamos não, vai você sozinho, Moisés. Por que a questão dizendo isso? Vai você sozinho, Moisés, se você morrer, morreu. E Moisés disse, não, Deus não vai matar vocês, não, vamos. Eles, não, nós não vamos. Eu quero te encorajar, meu irmão.
até a atitude de Davi. Deus está se movendo, você vai no vento do Espírito, meu irmão. Antigamente a gente cantava um canto que dizia assim: solta o cabo da nau, toma o remo na mão, navega com fé em Jesus. Eu quero te dizer isso: solta as rédeas, sai da direção, entrega ao Espírito Santo, deixa ele se mover em você e através de você. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Para de querer explicar o mover de Deus. Você é mortal. O homem mortal não pode definir o Deus eterno e imortal. Você é finito. O finito não define o infinito. Nós não podemos dizer como é que Deus vai agir. Se Ele quiser trovejar nesse lugar, Ele faz isso agora. Se Ele quiser, Ele faz. Ele é soberano. Ele sopra onde quer, se move onde quer. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Nós somos deles, existimos para Ele e estamos aqui para a glória dEle. Nós recebemos a unção que nós honramos, nós recebemos a unção que admiramos, nós recebemos a unção que abençoamos. Davi queria abençoar Mical, mas não foi possível, porque ela não o honrou. A unção que honramos, repito, é a que nós recebemos. Nós não recebemos aquilo que desprezamos. Quando você acha que sabe, quando você não quer nem parar mais para ouvir a palavra, você não recebe mais nada de Deus, porque o seu coração está como aquela argila que o sol bate e aquela argila seca. Mas se você quer receber, o seu coração precisa ser de cera. O sol bate na cera e ela derrete. Quando o poder de Deus vier sobre o seu coração, ele precisa se quebrantar outra vez diante de Deus. Te dar um exemplo disso: os homens que espiaram a terra de Canaã, eles foram lá, era a terra prometida, não receberam por quê? Porque desprezaram. Essa terra é boa, mas ela consome os seus habitantes, as muralhas são altas, e o texto diz que eles desprezaram a terra. Deixa eu te falar sobre a importância da atitude. Olha para mim. Só falta um ponto e eu vou encerrar. Mas deixa eu te falar a importância de atitude. 2 ladrões, 2 malfeitores, foram crucificados, um à direita e um à esquerda de Jesus. Um deles, sabe o que ele fazia? O cara está crucificado, não tem mais jeito, pés e mãos pregados. Sabe o que ele fala? Ele olha para Jesus, está lá em Lucas, você pode ler isso em Lucas 23, de 39 a 43. Ele olha para Jesus e fala assim, ele zomba de Jesus. Ele diz assim: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também. Se quiser pode colocar, Lucas 23, 39 a 43. Agora, o outro ladrão, o malfeitor, ele olha e dá uma bronca no vizinho de cruz, mas ele um crucificado dando uma bronca no outro. E ele olha e fala: você nem ao menos tema a Deus. Você está na mesma condenação. E nós, porque nossos feitos merecem, mas esse nem o mal fez. Então ele olha para Jesus e fala: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olha para ele e fala: hoje tu estarás comigo no paraíso. 2 homens, diga comigo, 2 homens, 2 destinos. Um está no céu e o outro está lá no inferno. Esteve no lado de Jesus, mas a atitude de um levou ele para o céu e a atitude do outro levou ele para o inferno. Só podemos receber aquilo que reconhecemos, aquilo que honramos, aquilo que falamos bem, aquilo que buscamos. Deixa eu te dizer, para encerrar, sobre Mical. Mical ficou estéril. 1 Samuel 6, 23. Ela ficou estéril por causa dessa atitude. Até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Ela fica estéril aí. O problema de Mical é que se você é como Mical, você não vai gerar filhos para Deus. Você não vai gerar discípulos para Jesus. Você não vai gerar filhos espirituais. O problema de Mical é que você critica quem faz, mas você mesmo não gera filhos. O problema de Mical é que você critica os verdadeiros adoradores, mas você nunca adora em espírito e em verdade. Desprezar a presença da arca pode trazer morte para um e esterilidade para outros.
Mical nunca teve filhos, ficou estéril, porque desprezou a presença e o mover de Deus naquele dia. A unção do Espírito que estava sobre o marido, ela desprezou. Por último, a atitude de Davi. A atitude de Davi. Diga a atitude do rei Davi. Eu vou passar rápido, nós vamos ter um tempo aqui para ver se a gente vai resgatar isso. Segundo Samuel 6, 14, 15. Projeta para nós, por favor, meu irmão. Davi, vestido colete sacerdotal de linho. Diga comigo, meu irmão, fala comigo. Foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Vamos lá? Diga de novo, foi o que mesmo? Veja bem, não era templo, era rua. Podia ser calçada para paralelepípedo ou não. Não tinha o Israel Salazar para conduzir, nem a banda PIB. Tinha um coração apaixonado por Deus. Ele era rei, meu irmão. Ele era o cara mais famoso de Israel e um dos mais famosos do mundo da época. Mas ele tem um coração simples, um coração de adorador. Meu irmão, olha para mim. Onde eu e você talvez perdemos esse coração. No início da sua conversão, talvez você estava tão apaixonado por Jesus. Hoje você vem na igreja amarrado. Parece que assiste o culto meio amarrado, não vê a hora de acabar. Olha para mim. Você já olhou no relógio agora, desde que eu estou pregando? Espero que não. Se você olhou, cuidado, pode estar com o coração de Mical aí. Que hora que esse culto acaba? Deixa eu te contar uma historinha. Lá na última ceia, na quinta-feira à noite, teve um cara que saiu o primeiro da ceia. Como é que era o nome dele? Como é que era o nome dele? Meu irmão, o Senhor hoje te chama para voltar a se alegrar na presença dEle, a voltar a adorar com todas as tuas forças. 2 Samuel 6, 21 a 22. Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que dancei, foi perante aquele que me escolheu. Eu estava dançando para Ele, para o Rei da Glória. Ele disse: foi perante Ele que eu celebrei. E ele disse: eu vou me rebaixar ainda mais, vou me humilhar cada vez mais. Mas o servo e a serva que você falou, eles vão me honrar. A atitude de Davi aponta para aqueles que valorizam a presença de Deus, para aqueles que têm um clamor no coração, um anseio mais profundo pela presença manifesta do Espírito Santo. Você tinha que vir para essa casa e dizer: Pai, se manifesta. Você tinha que vir para cá recitando o Salmo 42, 1 e 2. Como a corça anseia pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para me apresentar na presença dEle? Meu querido, buscar a bênção sem intimidade é o que muitos cristãos estão tentando fazer. A intimidade pode trazer a bênção, mas a bênção sem intimidade não é de Deus. Davi foi um adorador por excelência. No meio da rua, horas e horas, sol quente, ele está lá dançando, adorando, celebrando com todas as suas forças, de uma forma extravagante. Aí você lá fora vibra com tudo, que acontece lá fora, seu time de futebol, uma série de coisas, e chega aqui sua boca, parece que vira um túmulo.
A gente fica tentando arrancar um amém e quase que não arranca. A gente fica tentando arrancar um aleluia, quase não arranca. Por quê? Porque esfriou alguma coisa aí. O Senhor te chama, meu irmão, para voltar à essência da adoração. E a essência é Jesus. A essência é Jesus. Para buscarmos a glória de Deus, nós temos que ter paciência. Cada 6 passos eles sacrificavam. A distância entre a casa de Obed-edom, olha isso, a distância entre a casa de Obed-edom e Jerusalém era aproximadamente 20 quilômetros de distância. 20 quilômetros. 20 quilômetros Davi dançando. 20 quilômetros a cada 6 passos um sacrifício. 20 quilômetros. Você nem rodou isso hoje de carro para chegar aqui. Meu querido, Davi ergueu um tabernáculo. No tabernáculo de Davi só tinha um cômodo. Não tinha lugar santo nem santo do santo. Não tinha repartição. Ele colocou a arca no meio. E durante 33 anos do governo de Davi, a adoração nunca parou em Jerusalém, nem de dia e de noite, 24 horas por dia. As pessoas podiam dançar em volta da arca, gritar, celebrar, adorar, glorificar aquele que vive e reina para todo sempre. Isso durou mais 7 anos do governo de Salomão, 40 anos. A arca num recipiente, num tabernáculo aberto. E esse é o tabernáculo que Deus disse que ia erguer. Agora o Santo do Santo estava diante das pessoas. Uma multidão de pessoas podia ir lá em volta. Todos podiam adorar, todos podiam celebrar. E se você ler Atos 15, 16 a 18, ele diz: eu vou voltar, eu vou reedificar o tabernáculo caído de Davi, levantando das ruínas, eu vou restaurar, para que os demais homens busquem o Senhor. Também os gentios sobre os quais está sendo invocado o meu nome, diz o Senhor. Meu querido, hoje nós não temos uma arca e nem precisamos, porque nós somos o santuário do Deus vivo. Deus habita em você, o Espírito Santo está dentro de você, gritando para você hoje à noite, dizendo: seja um adorador por excelência, seja um adorador por excelência. Você não é juiz, você não é Mical. Sai da janela, se junte ao mover de Deus, venha para o rio de Deus, venha para o meio do mover de Deus. Nós somos uma comunidade de sacerdotes. Você pode entrar na presença do Senhor, você pode dançar na presença dEle, você pode celebrar. Venha para o vento do Espírito, saia da poeira da nuvem, venha para a nuvem, venha para debaixo da nuvem da glória de Deus. Mical estava tão preocupado com a forma que ela perdeu a essência. Ela perdeu a essência, ela perdeu a bênção. E ela passou a viver debaixo de maldição, da aridez, da esterilidade que foi colocada sobre ela. Mas isso também está sobre aqueles que querem ficar na janelinha julgando os outros. A igreja é o lugar de adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. É o lugar de você agradar a Deus e não aos homens. Para de querer agradar alguém que está do seu lado. Pode ser seu familiar, pode ser quem for. A glória de Deus vem sobre aqueles que são famintos, aqueles apaixonados, aqueles que buscam o Senhor incondicionalmente. Qual a sua atitude hoje à noite? Qual a sua atitude hoje à noite? Vamos colocar em pé. Qual é a sua atitude hoje à noite? Você veio ao encontro de Deus. Não volte para casa sem ter tido um encontro com Deus. Você veio ao encontro de Deus, você está face a face com Ele. Ele está aqui. Enquanto cantamos, sai do seu lugar, vem para cá, junte-se àqueles que estão aqui.